novo ano. Como é bom estar com vocês mais uma vez. Então, vamos continuar nossos estudos? Nós vimos no capítulo anterior que a água está presente, não é, no nosso corpo, nos alimentos, nas águas dos rios, nos oceanos, nos mares, nas geleiras, nos aquíferos, não é, nos lençóis freáticos, no subterrâneo aí do solo. Então, mas finalmente, o que é mesmo a água? A água que nós bebemos, por exemplo, não é? Para matar a nossa sede. Que água é essa? Como ela é formada? Então, nós vamos aprender um pouquinho mais sobre isso. A água é formada por átomos, tá? Pequenos pedacinhos de átomos do hidrogênio e por um átomo do oxigênio. Isso mesmo. E aí, quando há essa junção desses átomos, vai formar uma molécula que recebe o símbolo químico de H2O, ok? É a fórmula da água, H2O. Vocês já devem ter ouvido falar bastante quando vão a um supermercado, ou um restaurante, ou a uma lanchonete. Não é? Aquela bebidinha que vem na garrafinha H2O. Agora você já vai associar. Ah, mamãe, é a fórmula da água, H2O. Então, mas nós encontramos essa água em nosso planeta em 3 estados. Isso mesmo, não é o estado do Amazonas, da Bahia, do Pará, mas o estado físico da água. Vamos lá aprender? Então, ela se caracteriza em 3 estados físicos. Sólido, olha aqui o que a tia Mari trouxe para vocês. Isso, quando eu encontro a água no estado sólido. No estado líquido, alguém quer um pouquinho de água? E no estado, nossa, como ele está. Estão vendo aí? Ó, no gasoso, exatamente. O que é que acontece, tia Mari, nesses 3 estados com as moléculas da água? Vocês estão conseguindo ver? Legal, olha a fumacinha, olha o vapor. Então, aqui é o estado gasoso da água. Ela se encontra quando ela está no estado sólido. O que é que acontece? No estado sólido, as moléculas estão tão juntinhas, ok? E a água interna, elas não conseguem se movimentar. Então, elas ficam em posições fixas. Como exemplo, o cubinho de gelo. Quando ela está no estado líquido, as moléculas estão mais afastadas, estão mais dispersas, ok? E quando ela está no estado gasoso, tia Mari? Então, a força da ligação dessas moléculas, entre essas moléculas de água, é mais reduzida. E aí ela vai mais lentamente, porém, uma afastada mais da outra. Vimos agora aqui com a tia Mari os estados líquidos da água. Vamos continuar nossos estudos. Então, vamos conhecer algumas características aqui juntinhos com a tia Mari? Quais são as características desses estados físicos? Só para fixar, hein? Fiquem atentos, tá? Quando ela está no estado sólido, a substância apresenta forma e volume constante. Ou seja, se ela tá assim, congelada em cubinhos, tá? O que é que acontece? Ela sempre vai permanecer nesse mesmo formato e volume, não é? As moléculas, elas ficam compactas, juntinhas, quase não se movimentam. Já no estado líquido, como tia Mari falou, as partículas não se encontram, havendo uma liberdade de movimentos, elas ficam bem à vontade. E no estado gasoso, a substância apresenta forma e volume. As partículas se encontram livres, umas das outras, não é? Fluindo em total liberdade de movimento, bem à vontade. E aí,
esses estados físicos da água passam por transformações. Olha quanta coisa nós estamos descobrindo sobre a água, não é? Os estados físicos dela e as transformações desses estados. Vamos ouvir alguns deles: a condensação, a solidificação, a vaporização e a fusão. Como é que isso ocorre, tia Mari? Então, a condensação pode ser percebida, por exemplo, nas gotas formadas na tampa de uma panela ou até mesmo no boxe do banheiro, tá? Quando você tá ali, ó, tomando aquele banho quente, aquele espaço todo fechado, não há uma passagem de ar para que essas moléculas fiquem livres, não é? E aí o que é que acontece? Em alguma superfície onde a temperatura esteja a menos, o que é que acontece? Vai surgir aquelas bolinhas de água, como a tampa. Se eu colocar a tampa numa panela onde ela estava com material quente, ela começa a evaporar, mas ela não vai se liberar. Então vai ficar presa àquela superfície que estava numa temperatura mais baixa, tá? E aí dá-se o nome de quê? Condensação. E a solidificação? Tia Mari acabou de mostrar aí, não é? O que é a solidificação? Quando a água deixa o seu estado líquido, tá? E passa para o estado sólido. Ela é elevada a uma baixa temperatura, onde as moléculas não vão poder se movimentar. E aí, a esse estado, a essa transformação, dá-se o nome de solidificação. Ô tia Mari, a vaporização e a condensação é a mesma coisa? Apesar delas, o que é que acontece? Delas se parecerem, cada uma vai para um local. Na condensação, as gotinhas, a evaporação fica presa, então as gotinhas de água ficam naquela superfície de baixa temperatura. Mas na vaporização, ocorre quando aquecemos a água em uma panela, não é? E aí vai se formando aquelas bolhas e bolhas e vai produzindo vapor, que representa sua passagem para o estado gasoso. E ela fica livre no ambiente, ok? Então, nós vimos aqui os estados físicos da água, vimos as transformações desses estados, mas a água, ela se movimenta. Como é esse movimento que se dá, tia Mari? Então, no ciclo da água. Olha que legal. O que é esse ciclo? O ciclo da água corresponde ao conjunto dessas mudanças que nós acabamos de ver, de transformação dos estados da água, tá? Então, aqui como tia Mari colocou para vocês, o ciclo da água corresponde ao conjunto de mudanças de lugar e de estado físico que acontece com a água ao longo do tempo. Viram que nós vimos no instante com a tia Mari? A condensação, a evaporação. Então, essas mudanças no conjunto do estado físico da água é que vai formar o ciclo, né? O ciclo da água. Então, quais são essas fases? A evaporação, a condensação, a solidificação e a precipitação. Isso vai dar origem à chuva, né? E ao retorno da água para o solo, ok? Vamos lá conhecer cada uma delas. O que é essa evaporação? É a passagem da água do estado líquido para o gasoso. Quando a água dos mares, rios e lagos evapora com a ação do calor e passa a vapor de água que sobe para a atmosfera. Olhe bem, hein? Foi aquecida a água que está aqui e ela vai evaporar, vai subir para a atmosfera. E a condensação, tia Mari? O que é a condensação? É a passagem da água do estado gasoso, ou seja, do vapor, não é? Para o estado líquido. Então, elas subiram, essas moléculas, ficaram, ó, condensadas ali nas nuvens. E depois, o que é que acontece? Quando o vapor de água se concentra e passa ao quê? Em zonas mais frias,
vai formar as nuvens, vão ficar ali condensadas, tá? Presinhas. E depois, o que será que acontece para que elas caiam? Vamos descobrir? A solidificação é a passagem da água do estado líquido ao estado sólido, não é? Conforme a passagem da água pelas camadas altas da atmosfera, surgem a neve, o granizo ou a geada. Mas olhe bem o que vai acontecer ainda. A precipitação, ou seja, é quando a água cai na superfície do estado sólido ou líquido. Acontece quando as nuvens passam por regiões mais frias, tá? E elas ficam mais pesadas e aí elas choram, elas deixam a água cair num processo conhecido como chuva. Que maravilha, hein? E aí todo esse processo acontece tudo de novo. É o chamado ciclo da água. Olha como é perfeita as coisas da natureza. Pena que o homem está estragando um pouco com todo esse processo natural, não é? Como, por exemplo, já ouviram falar sobre o efeito estufa? Nossa, tia Mari brinca muito com vocês sobre o efeito estufa, que é como quando a mamãe, que é muito zelosa, muito cuidadosa, pega um cobertor, um edredom e coloca sobre o seu bebê, sobre o seu filho, para protegê-lo e mantê-lo aquecido. Então, o efeito estufa é mais ou menos por aí. Ele está ali para nos aquecer, não é? Os raios solares chegam até a Terra para nos aquecer. Porque se eles não chegassem até aqui, nós iríamos morrer congelados, não é? Numa baixa temperatura. Mas o que é que o homem está fazendo, tia Mari? Então, o homem não está cuidando, deixando esses ciclos da natureza ocorrerem naturalmente. E aí ele está poluindo essa atmosfera, poluindo o nosso ar, certo? E todos esses gases estão indo para a atmosfera, que é a camada que protege a Terra. Uma camada de gases e poeira que protege a Terra, até mesmo desses raios solares. E aí, voltando àquele exemplo que tia Mari falou, a mamãe, às vezes, com esse super cuidado, ou não, acha que o bebê continua com frio e necessita de outro cobertor, de outro edredom. E ela continua a achar que o seu bebê continua com frio, continua necessitando de mais alguma coisa. E ela vem e coloca um outro edredom. O que vai acontecer com esse bebê? O que vai acontecer com essa criança? Ela vai ficar superaquecida. E aí, na natureza, esse processo é chamado de aquecimento global. Justamente isso. Nós estamos deixando a nossa camada, né, de ozônio, a nossa atmosfera tão sobrecarregada que nós estamos ficando superaquecidos. Mas vamos ver o que tia Mari preparou para vocês aqui. O que é mesmo o efeito estufa? É um processo natural, gente, do planeta para manter a temperatura ideal na Terra, tá? Mas aí o que é que acontece? A ação do homem, o avanço das indústrias, fez com que o efeito estufa aumentasse significativamente. E a temperatura da Terra a cada ano está aumentando. Isso mesmo. Observem que as estações do ano já não estão sendo mais as mesmas, né? Passamos longos períodos de sol, de muito calor, quando já era para estar mais amena. E aí o que é que acontece, tia Mari? Como é que acontece esse efeito estufa? Os raios solares, como tia Mari explicou nesse instante, né, provenientes do Sol, ao serem emitidos à Terra, têm dois destinos.
Uma parte deles é absorvida e transformada em calor, mantendo o planeta quente, tá? Enquanto a outra é refletida. Então, um vem e o outro, ó, volta, tá? Refletida e direcionado ao espaço, ok? Mas aí o que é que está acontecendo? Olha aqui uma imagem muito legal, um infográfico mostrando, né? Ele vem para a Terra e aí ele retorna refletindo a luz e o calor. E as causas do efeito estufa? O homem prejudica o meio ambiente com uma enorme facilidade, não é? Com algumas ações inconscientemente, porque nós somos seres humanos inteligentes, temos a capacidade de pensar. No entanto, às vezes, essa capacidade é voltada para um outro rumo, e aí nós ficamos só no pensar do desejo e esquecemos de proteger o nosso planeta, tá? E há também, além dessas ações humanas, dos automóveis usados pelo homem no seu dia a dia, ele faz muito mais, não é? Ele provoca as queimadas, o desmatamento das florestas, a ação das indústrias, os seus produtos químicos, não é? A incineração de resíduos, a liberação de gases para a atmosfera. Isso tudo vai mexer com esse aquecimento, com esse efeito, que é algo natural, nos trazendo o quê? Causas. Aqui nós estamos vendo as causas, né? As queimadas, olha a quantidade de automóveis, e quanto maior a cidade, quanto maior o número de habitantes, mais poluição nós vamos produzir, mais danos ao meio ambiente, infelizmente, não é? E aí nós temos como consequência o quê? Desse excesso do efeito estufa? Um superaquecimento, que vai fazer com que as geleiras derretam. Se as geleiras começarem a derreter de forma assim muito abundante, o nível dos mares e oceanos vão aumentar. Também mexe com as mudanças climáticas, né? Como Tia Mari falou com vocês. E podem acontecer também furacões, ciclones, outras regiões com secas, né? Uma grande falta de chuva, ok? E aí a destruição dos ecossistemas, a destruição do nosso planeta e provocar grandes ondas de calor. Olha aqui as consequências, como Tia Mari falou, a seca, ou em outros locais enchentes, as queimadas, tá? O degelo das calotas polares, e isso tudo vai mexer com todo o planeta, como essa pandemia, né? Chegou lá do outro lado do mundo. No entanto, hoje generalizou-se e atacou a todo o planeta. E aí, o que é que nós podemos fazer para melhorar tudo isso? Procurar evitar utilizar transportes carros, né, os automóveis. Vamos usar mais transporte públicos e bicicletas a fim de reduzir o consumo de combustíveis, essa queimada de combustíveis, ok? Vamos utilizar veículos e combustíveis mais ecológicos, fonte de energias renováveis, a eólica, energia solar, que não vá provocar tantos danos ao meio ambiente. É tempo de repensar em nossas ações. Acho que esse período em que estamos aí, em quarentena, em nossas casas, mudanças de hábitos, é bom a gente também pensar mais nessas ações futuras. Vocês, crianças, são o futuro do nosso mundo, tá? Do nosso planeta. Vamos mudar essas ações. Então, a partir de agora, mais um recadinho para a mudança de comportamento. Não esqueçam, usem máscara, lavem bem as mãos, usem o álcool em gel, evitem aglomerações. Vamos ficar bem, vamos nos cuidar e cuidar do próximo também. Criança, prestem muita atenção ao vídeo, às leituras solicitadas na trilha, às atividades, ok? E na nossa aulinha online, vamos tirar nossas dúvidas. Vocês não são baú, hein?
Nada de guardar dúvidas. Até o nosso próximo encontro. Um cheiro e um abraço virtual. Até lá!